Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e nessa sexta-feira, amanhã já tem jogo do Fluminense, a gente vai falar sobre o nosso caminho para chegar até a final da Sul-Americana e falaremos de janela agitada nessa reta final de janela aí, mas para jogadores, sondagens para jogadores sair, né? Vamos falar de Bernal, falar de Isaac, falar de Lescano, vamos falar da possível saída ou não, assim a gente espera desses jogadores, né? Vamos rodar a vinheta e começar esse vídeo de sexta-feira. Vamos lá, antes de começar, pedir duas coisas para vocês. Desculpa, né? O vídeo de ontem, eu não sei o motivo, o microfone não captou, e aí ficou pelo áudio do microfone aqui do iPhone. Então peço desculpa a vocês que o áudio ficou um pouco ruim, tá bom? Segunda coisa, pedir para você, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, que ajuda muito a gente a continuar esse trabalho aqui, tá bom? Vamos começar falando de Sul-Americana, caminho definido até a final para o Fluminense, né? Provavelmente assim a gente espera, já vamos explicar. Mas ontem à noite teve o jogo entre Central Córdoba e Lanús, e nos pênaltis Lanús se classificou e é o nosso adversário nas quartas de final. Lanús, que é uma viagem muito mais tranquila para quem quer ir para a Argentina, né? Porque Central Córdoba não era em Córdoba, que também já não era tão pertinho, era uma viagem afastada, você teria que pegar um outro avião ainda, era uma viagem mais cara, mais complicada, então estaremos lá, eu, Vitor Lessa, Gabriel Amaral, a princípio nós três representamos jornada, e se você quiser ir também, estou informando porque o senhor Magic Miller já falou que tá barato. Passagem tá barato e dá para parcelar, tá? Quem quiser saber quanto tá a passagem, entre em contato, total confiança, tá? Para não ter dor de cabeça nenhuma na sua viagem. E você encontrar com a gente lá nessa viagem para Buenos Aires para ver Fluminense e Lanús. Só explicar a chave do Fluminense. O Fluminense enfrenta nas quartas de final o Lanús e do outro lado seria Alianza Lima contra o vencedor de Laú e Independente, que teve aquele confronto todo que eu falei no vídeo de ontem, que é um absurdo, que acredito que os dois vão ser excluídos da competição. Talvez estão avaliando aí se vão ser mais alguns anos, de repente ano que vem, ou durante 2, 3 anos, não poder competir mais, que é o meu desejo para ser exemplar a punição, mas também não consigo descartar não excluírem, porque é a Conmebol, mas acho que estaria aqui hoje 90% para exclusão, não definiram ainda, né? Até ontem teve uma fake news ali que uma galera acreditou que era sobre a exclusão dos dois times, mas ainda não definiram isso. Dito isso, nosso caminho é Lanús e Alianza Lima, decidindo em casa os dois. São dois times onde o Fluminense é muito favorito, e aí, mais do que nunca, não chegar na final dessa Sul-Americana é um vexame. Vai ser considerado vexame porque vai ser um vexame. Não estou dizendo que vão ser jogos muito fáceis, mas o Fluminense dá para passar tranquilamente e ver quem a gente vai pegar na final em Santa Cruz de la Sierra, tá? Só para lembrar que Lanús é o time de coração do Germancano antes de ele conhecer o Fluminense. Mas é o time da infância do Germancano, fica melhor assim, né? Dói a gente falar que ele torce para um time. É o time da infância do Germancano e é o time onde foi revelado. Tanto que o número 14 é por uma torcida do Lanús, né, que é a La Barra 14, acho que é isso. Então, assim, tem claramente esse gol do Cano ali, essa lei do ex acontecendo nas quartas de final, né? Deixa seu comentário aqui se você concorda que o caminho tá muito preciso. Esse título é muito do Fluminense. Mas o Fluminense tem que brigar por ele, tá? E quer a Copa do Brasil também. Na Libertadores, o Brasileirão a gente deixa pro Palmeiras. Vamos fechar a mão, apertar a mão todo mundo nessa aí? Vamos pro próximo assunto. Vamos de novela Bernal, né? Até agora a gente tinha a informação vinda de lá que tinha empresário negociando com Betis. Aí anteontem, na verdade, né? O Wilson da Central Fluminense, entrou em contato com o staff do Bernal que confirmou, mas até aí não teve o Fluminense, não tinha recebido nenhuma proposta ali, por isso era a informação que a gente tinha. Porém, segundo o diário o País, o portal É o País do Uruguai, o Fluminense recebeu uma proposta de 7 milhões de euros, né, em torno de 44 milhões de reais, para tirar o Bernal do Fluminense. E de acordo com o portal, as negociações avançaram, eles formalizaram a proposta, né? Então foi isso, teve uma conversa e aí foi à mesa essa proposta, coisa que, segundo o Mário, não tinha. Confesso que não conheço o portal É o País, só estou aqui comentando. Sendo bem sincero, não vejo lógica nenhuma nessa saída do Bernal, assim. A gente está falando de um cara com muito mais potencial que o Alexander, por exemplo, que está no Galo hoje, mas pelo que
pouco que eu vi dos dois, tanto no Fluminense como no... Não, os dois no Fluminense, né? O Bernal e o Alexander. Eu acho o Bernal um jogador com mais potencial, melhor fisicamente, não teve as lesões que o Alexander teve, e a gente vendeu o Alexander por 9 milhões, né? Não faz sentido a gente aceitar 7, lembrando que a gente tem 60% do Bernal. A gente compra o Bernal por 3 milhões e 600 de dólares, se eu não me engano. A gente comprou 3 milhões e 600 de dólares para ficar com 60% dele. E nesse momento a gente está sendo uma proposta de 7. Se você pegar 60%, a gente fica com 4,2 de euros. Essa matemática vai sobrar para o Fluminense uns 3 milhões e meio de lucro. Assim, não vale o Fluminense ganhar 3 milhões pelo Bernal nesse momento. Então, acho que em momento nenhum, para ser bem sincero, né? Claro que existe negociação, pode chegar uma outra proposta, o Fluminense pode pedir para ficar com uma parte maior que 60%, mas não acho que é o que vai acontecer. Eu acho que isso é muito mais forçação de barra do empresário, que não parece tá com as postagens do Bernal, né? Não sei se o Bernal é malandro demais, mas enfim, o Bernal não vai ser do Fluminense, pelo menos não é a visão que eu tenho. Não sei que apareça um time gigante da Europa, que não é o caso do Real Betis, e faça essa proposta, tá? Agora vamos falar de uma proposta que eu acho acho não, né? A credibilidade é maior sobre o Isaac, que o GE deu, que o Isaac é uma proposta do Shakhtar Donetsk para levar o Isaac. Falando em propostas e saída, o GE deu que o Shakhtar ofereceu 7 milhões de euros pelo Isaac, nosso meia, né? O Isaac ali, que não tem muita oportunidade, teve no Campeonato Carioca, não conseguiu performar e não voltou a ter grandes oportunidades, mas treina com o time principal, é convocado para a seleção, joga na seleção, fez gol nesses últimos 2 amistosos da seleção sub-20. É um moleque que acabou de fazer 18 anos e é muito promissor por toda a sua carreira de base, né? O Fluminense recusou essa proposta de 7 milhões e a informação ainda tem que Liverpool e City sondaram, mas não enviaram nenhuma proposta, né? Temos informação que o clube ucraniano pode fazer uma proposta maior ainda, mas ainda não chegou, não teve o aumento dessa proposta. Acho interessante e importante a gente exaltar o Fluminense negando essas propostas, né? Por quê? Porque se a gente parar para analisar, vamos lembrar também que assim, o Shakhtar pagou 17 milhões foi no começo desse ano, né? 17 milhões no início do ano, 17 mais 2 de euro pelo Cauã Elias, o que eu acho uma boa venda, uma das maiores vendas do Fluminense, né? Acho uma boa venda pelo tempo que o Cauã Elias tinha apresentado e as inseguranças que a gente tem com o atleta. Para mim, o Fluminense não pode abrir mão de quase 20 milhões de reais. E ofereceu agora há pouco tempo para levar o John Kennedy, que era a proposta de 6 mais 3. Dava um total de 9 milhões. Essa parece que, assim, a gente não tem as informações de bastidores ali, mas o Fluminense recusa, mas parece que é muito mais uma recusa do John Kennedy, está com a esposa grávida, e o Fluminense acata, do que uma recusa do Fluminense em si. Mas é mais uma recusa. Isso é importante para se posicionar no mercado, para não ser... Porque se a gente parar para analisar, a gente perde o Luiz Henrique por uma proposta de 8 mais 5, que não é muito diferente, que provavelmente deve ser essa proposta do Isaac. Mas naquele período a gente, segundo, né, informações... Não, financeiramente a gente estava pior, é uma venda ruim. Eu acho que a única venda... isso deu uma polêmica para mim, que trabalhava na Flu TV na época, eu usar a palavra contexto, a galera vai lembrar disso aqui, né? Quem é da época ali. Mas acho que a gente pode cravar que foi a única venda muito ruim do Fluminense. Acho que todas as outras, o futuro, mesmo a gente ter brigado muito na hora, o futuro acabou ficando do lado do Fluminense, né? Como Kaique e Metinho, como porque Miguel e Marcos Paulo não viraram jogadores, mas a gente também não ganhou dinheiro nenhum com eles também, né? Alexandre também é uma venda que não me incomoda, o Cauã Elias é uma venda que não me incomoda. Tentando lembrar o André é uma venda boa do Fluminense. São boas vendas no geral, assim, mas enfim, o Fluminense aceitou uma proposta de 8 mais 5 pelo Luiz Henrique, que já era muito mais. Tudo bem que assim, a base menos promissora do que a do Isaac, mas já era muito mais jogador, né? Então, assim, que o Fluminense receba uma proposta bem mais alta. O Isaac é uma grande promessa, apesar de não estar jogando com o Renato. Acho que a posição dele, camisa 10, precisa de um físico melhor para ele jogar, diferente do Riquelme, que eu acho que cabe, mas o Riquelme não renovou o contrato, diferente do Isaac. Então espero que ele tenha mais oportunidades e que o Fluminense continue recusando essas propostas aí, que é uma proposta que não vale uma joia dessa de 18 anos. Mais uma vez, ainda acho que não está preparado para jogar, né?
mas fico feliz do Fluminense estar recusando, que continuo recusando essas propostas, até para aumentar. Uma hora a gente vai precisar vender jogadores, o Fluminense vive disso. Eu sou um cara que fica falando que não quero o SAF, então sei que a gente precisa vender esses jogadores, mas por um valor, né, não é para vender. É o que eu falei, a venda com o Cauê para mim é uma boa venda. 17 mais 2, vamos supor que seja 18 milhões de euros, uma venda ok. Para 7 milhões de euros não dá pelo Isaac, né? Vamos à maior novela atual do Fluminense, se chama Rubens Lescano, né? O grande mistério do tricolor, por que o Lescano não entra em campo. Antes, eu falar se chegou até aqui no vídeo, você está vendo o vídeo pelo celular, principalmente quem está vendo aqui pelo celular, tem como hypar o vídeo. E é uma parada legal que você consegue divulgar, você ajuda com que a gente divulgue mais esse vídeo. Então é só arrastar para o lado aqui os comentários, eu estou mostrando aqui para vocês esse videozinho aqui, você arrasta para o lado, e aí você clica lá em hypar, que ajuda muito, tá? Deixa eu ver se eu pedi, eu nunca pedi isso aqui, deixa eu ver se dá certo. Se esse vídeo, se a galera enxerga bem esse vídeo aqui, se o YouTube entrega bem graças a vocês, tá bom? Comenta aqui se você conseguiu fazer. Vamos lá, cara. Segundo o colunista Diogo Dantas do Globo, do jornal Globo, que eu confesso que eu não gosto muito, porque ele deu uma matéria esse ano, não sei se vão lembrar, que o Flamengo estava cedendo uma parte do Maracanã pro Vasco. Era uma matéria, uma nota assim, pé em cabeça, que não faz, nem o vascaíno lendo conseguia acreditar. Então, assim, é uma coisa... Desde aí eu peguei essa implicância com ele. Dito isso, ele deu informação que o Fortaleza e alguns times da Argentina buscaram informações sobre o Lescano, mas que Lescano acha que ainda pode melhorar no Fluminense e só sairia por uma proposta da Europa. E que até porque ele está sendo convocado aqui jogando pelo Fluminense. E que o Fluminense indicou que ele busque outro time, né? Que ele pode buscar outros times, até porque ele não está sendo muito aproveitado, mesmo com investimento de 5 milhões de euros, o que não faz sentido, de dólares, né? O que não faz muito sentido, não sei que se você arrumar uma proposta de 5, 6, 7 milhões, você pode sair, porque a gente fica no 0 a 0. Se for isso, ok, mas acho esquisito, sendo bem sincero. E aí, minha opinião, cara, acho que hoje, se alguém me oferece o mesmo valor pelo Lescano, eu torço para aceitar que a gente zera o Lescano da nossa vida. Eu acho que teriam jogos que o Lescano é uma... o Lescano, ele é pontos verdadeiros dessa história, tá? O Lescano, ele foi o destaque do Campeonato Paraguaio e jogou muito bem no Paraguai. Isso já para mim já credencia ele a jogar alguns jogos, porque ele tem 21 anos. Ele não é um garoto como o Isaac de 18 anos. Essa é a verdade, você pode bater no peito e falar isso. Cara, não tem como ele não ter oportunidade, um pouco de oportunidade mais aí, apesar do Renato falar que ele não tá pronto, é impossível ele não conseguir jogar 15 minutos em algum jogo e tal. Então aí eu tô nessa reclamação, tô junto com vocês. A parte que me incomoda, Lescano é jogador de seleção. O Lescano tem 2 convocações ali, não entrou em campo pela seleção principal, e assim, a seleção paraguaia tem muito jogador que é muito ruim, é convocado e não entra em campo e não jogaria no Fluminense, no futebol brasileiro. Mas na seleção de base, para a seleção olímpica ele não foi, no pré-olímpico ele vai e também só joga o pré-olímpico no jogo onde o Paraguai já está classificado, no último jogo da fase de grupos. Então assim, não é que é um jogador de seleção, é muito forte falar esse jogador de seleção, mesmo sendo a paraguaia. Outro ponto é que ele não tem oportunidade nenhuma com o Renato. Teve. Aliás, o Laranja, né, lá no Twitter, ele postou todos os momentos do Renan. O Renan é o Laranja, né? Ele postou todos os momentos que o Lescano tocou na bola jogando pelo Fluminense. Então quem quiser entrar lá no Twitter, que vale a pena assistir. Ele teve algumas oportunidades, ele joga ali 200 e poucos minutos, o que dá mais ou menos 3 jogos inteiros, isso diluído em 8, 9 jogos, né? Porque tem acho que são 10, tem um que ele joga 1 minuto. Então ele joga 15 minutos, 20 minutos, tem um que ele joga 70 minutos com o time reserva, é mais ou menos isso aí, mas ele teve algumas oportunidades, realmente, ele chega a botar uma bola na trave no gol que ele perde eu acho que é contra o Once Caldas no Maracanã, mas de resto ele realmente não jogou muito, mas é um começo, acho que pode performar, mas esses são os pontos. Assim, acho que ele ter sido o melhor jogador do Campeonato Paraguai, apesar de achar o Paraguai um campeonato muito abaixo, credencia ele a ter um pouco mais de oportunidade, ainda mais que o Lima vem muito mal, apesar do último jogo ter jogado um pouco melhor. Então eu espero que o Renato dê mais oportunidade ao Lescano, mas eu também não consigo entrar nesse desespero de tatuar Lescano, sem Lescano eu não vivo. E é o que eu falei, se tivesse uma proposta agora de 5 milhões ali por mim, pra zerar o que eu paguei, botar no bolso, se quiser levar o Soteldo junto também, fica à vontade. Não tô colocando o Lescano no mesmo balaio que o Soteldo, tá? Só tô falando que hoje eu trocaria o Lescano
pelo dinheiro que eu investi nele, para o Fluminense não rasgar dinheiro. E aí eu só quis dizer que o Soteldo, por mim, meu sonho era alguém acontecesse com o Soteldo, que diferente do Lescano, o Soteldo não tem expectativa nenhuma. Bati no Soteldo de graça nesse vídeo, né? Enfim, deixa o like, se inscreve no canal. Hoje vou fazer live, acho que de manhã ainda, umas 10h30, mais ou menos ali, antes de ir pro Xalã, vou fazer uma live aqui, senão eu faço mais no final da tarde, tá? Que hoje é bem correria, porque nessa madrugada de hoje para amanhã a gente vai de Magic Bus. Até ontem tinham 3, 4 vagas, não sei se ainda tem, mas se tiver, eu já botei o telefone da Magic Milhas aqui em algum momento, no começo do vídeo, de repente tá aparecendo aqui agora, pergunta se tem para viajar com a gente lá para Bragança, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu!